Paz do Senhor, gente, tudo bem? Hoje eu vou estar lendo em Efésios, capítulo 5, verso 3 ao 21, que diz da seguinte forma: Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas que, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que manifesta é luz, pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. No verso 3, vai dizer da impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiças. Paulo, quando vai falar aos Efésios, ou o próprio Timóteo, pós o ministério de Paulo na sua vida, ele foi forjado para cuidar também da igreja. Todos vão falar da mesma forma, se referindo à igreja, exortando a igreja. E aqui há uma exortação nesse versículo 3, falando sobre o pecado, a impureza, cobiça que há entre irmãos, que insistentemente mantém práticas de pecado. Nós temos que lembrar que nós somos de pecado. Nós temos uma natureza de pecado, um DNA de pecado. As pessoas acham que porque nós somos cristãos, nós não pecamos mais. Não, não é assim. Nós somos cristãos. Nós fomos regenerados em Cristo, sim. Mas existe aqui uma lei, do pecado sobre os nossos membros, sobre o nosso corpo, que foi enfermado pelo pecado. Então, nós somos libertos, Uma coisa que eu tenho aprendido muito sobre essa diferenciação de pecado, pecador e pecados, Nós somos libertos dos pecados, que são um conjunto de coisas, de atos, de práticas, de hábitos de pecado, pecaminosos. Mas do pecado, nós temos que lutar diariamente contra esse espírito pecado que atua, de forma violenta para nos arrebanhar, para nos destruir. E nós temos que todos os dias, matar o pecado. Matar como? Essa força, essa lei que está sobre os nossos ombros. Então, ele está falando aqui que nós devemos estar exortando para que não haja entre o corpo de Cristo, entre os irmãos, esse tipo de atitude pecaminosas, recorrentes, porque um cristão não pode viver uma vida recorrente de pecado, isso não existe. Um cristão, ele tem que ter práticas que coadunam com a sua vida em Cristo. Se ele foi salvo pela fé, que é um dom de Deus, não vem de nós, para que nós não nos gloriamos nas nossas obras,
Pela fé, nós temos que produzir fruto digno de arrependimento. É basicamente isso que Paulo está dizendo. Para a gente produzir fruto digno de arrependimento diário. Então, um bom cristão, um bom aqui, né, no sentido bíblico, ele tem que produzir fruto digno de arrependimento. Nem conversação torpe, ele vai continuar falando dessa lista de pecados que pode haver, pode ser um deslize na vida do cristão, mas não pode ser algo recorrente. Ele vai continuar. Nem conversação torpe. O que seria uma conversação torpe, né? Ofensas, maledicência, fofoca, ok? Levantar falso testemunho, falar pelos cotovelos, né? E há muitas fofoqueiras e fofoqueiros dentro do corpo de Cristo, fazendo dissensões, fazendo guerras, colocando irmão contra irmão, ok? Nem palavras vãs ou chocarrices, né? É o que nós mais vemos, né? Em grupos de cristãos, chocarrices, né? Heresias, sofismas criados, heresias loucas criadas por irmãos que não vivem a palavra, né? Ou são aqueles cristãos, até pessoas boas, mas pessoas que não estão experimentadas na palavra. Então elas vivem pelo que elas veem, elas vivem pelo que elas sentem, e elas não estão realmente voltadas a compreender e a crescer na graça e no conhecimento da palavra. Antes, pelo contrário, vivam ou façam ações de graças entre vocês. Paulo está dizendo, ações de graças nada mais é que viver em gratidão a Deus. Então, tudo que eu fizer entre irmãos, seja para o consolo, para a exortação, para a correção uns dos outros, ou seja, usar o dom que há em mim, você usar o dom que há em você, para que nós possamos ter uma troca de experiência na palavra e que a palavra possa me limpar e te limpar. Então, é usar a palavra de Deus, né? Deus revelando uma parcela desse bolo para cada irmão, e esses irmãos, então, no corpo de Cristo, poder dividir isso para abençoar a vida do outro irmão. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então você vê que há filhos da desobediência, a ira de Deus vem pela desobediência. Você vê que o maior pecado aqui, a ira de Deus, ela vai vir pela falta de relacionamento, porque um filho desobediente, ele não está mantendo um relacionamento correto com o seu pai ou sua mãe, né? Perde o respeito, perde a admiração, perde o relacionamento, você não vê mais esse pai, essa mãe. Isso é só eu estou fazendo uma analogia, né? Uma comparação. A mesma coisa, quando somos desobedientes com Deus, nós não estamos vivendo um relacionamento, nós perdemos o relacionamento. E por essas coisas vem a ira de Deus. Porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não deixa de ser filho por ser desobediente, permanece sendo filhos. Mas filhos que estão debaixo da ira de Deus, o que é muito danoso e que muitas pessoas não compreendem o grau da severidade de estar debaixo da ira de Deus. Foi para isso que o Senhor morreu na cruz, nos apresentou a religião de Deus, o Filho Jesus Cristo, na cruz do Calvário, para nos livrar justamente da ira de Deus. Então, por que vamos nos colocar debaixo da ira de Deus, né? Sabei, pois, que nenhum incontinente ou impuro ou avarento, eu vou ter que... Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas, ou seja, temos que apurar os nossos sentidos espirituais para não sermos enganados por vãs palavras bonitas, por essa liturgia falsa, por essa pregação coach, boa, gostosa de se ouvir, mas que não esmaga o nosso caráter, o nosso ego, a nossa vaidade, a nossa arrogância, certo? Então a gente tem que estar com os ouvidos aguçados, e Paulo também vai dizer isso. Lá nas cartas de Hebreus vai falar sobre o crescimento. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento da palavra e não voltar a ser meninos, né? Que pelo tempo decorrido da caminhada já era para vocês serem mestres. Então tem muitos cristãos que são ainda facilmente levados por enganos. E isso, gente, até mesmo para nós que estamos buscando a palavra de Deus, nós temos que tomar cuidado, né? Porque a palavra de Deus fala que nos últimos dias a mentira, o engano, Satanás iria usar de toda forma para enganar, se possível, até os escolhidos.
Quem dirá nós? Somos todos passíveis, né, de sermos enganados. E não é pelo outro, é pelo próprio coração que é enganoso. A Bíblia diz, né, em Jeremias 17, versículo 9, que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o achará? Então, o próprio coração prega peças. Inclusive, eu tirei a dúvida com um irmão sobre algo que eu senti, né? Percebi, teve um pensamento que passou na minha cabeça a respeito de uma jovem que eu amo muito. E eu tive muita dúvida, eu tive medo de transmitir, eu tive receio, até que a mãe veio a confirmar o que estava acontecendo espiritualmente. As pessoas, nós, outrora, eu também vivia caminhos de morte. O salário do pecado é a morte. Então eu cheguei para essa jovem e eu preguei o evangelho novamente para ela. Porque essa é a função do dispenseiro do reino, é semear boa semente. Qual terra que essa semente vai cair, realmente eu não sei dizer. Mas a minha função é pregar o evangelho. Então, Paulo, na sua função, né, de discipulador, ele tinha a função de exortar, de consolar os irmãos. Mas no meio daquele grupo de irmãos, teriam aqueles que iam rejeitar ou iam ser, né, não zelosos com a palavra que receberam. Então, pessoas não muito zelosas são geralmente essas pessoas que ouvem, né, e essa semente é roubada do coração delas, né, porque Satanás, ele cria sofismas. E a falta de doutrina, como a gente estava conversando, eu e esse irmão, a falta de doutrina, ela cria sofisma, ela cria paredes, ela cria fortalezas na mente, no coração da pessoa, a ponto dela não receber a palavra. Então é só por meio da oração, para que o Senhor quebre, joga por terra as cadeias. Então ninguém vos engane com palavras vãs. E hoje nós estamos vendo a multidão sendo arrastada por doutrinas de demônios, por doutrinas, né, malditas, por interpretações terríveis, né, a respeito da palavra. E a palavra de Deus fala que ela não é passível de pessoal interpretação. Nós não temos que interpretar a Bíblia pelo achismo, pelo que eu penso, pelo que eu acho, né, pelo que eu sinto. Ela tem que se interpretar, a palavra interpreta ela mesma. Então não vos engane com palavras vãs. E quem? Qual o grupo que vai ser enganado aqui? Quem será aqueles que ouvirão serão enganados? Aqueles que não leem, aqueles que não se aplicam, aqueles que não querem buscar a palavra, aqueles que não são diligentes, não são zelosos, que não querem buscar, escavar. São pessoas que só querem ouvir, mas não querem também pegar a enxada, né? E escavar tesouros, buscar, mas tem intimidade, relacionamento com Deus. Portanto, não sejais participantes com eles. E tem muitos que se sentam na mesa desses pastores corruptos e ceiam com eles. Dizem amém para tudo que eles falam. Abrem a boca para ouvir a enxurrada de merda que eles lançam sobre as suas mentes. E aquelas ideias se tornam verdades, excluindo assim a verdade da palavra. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz. Mais uma vez uma exortação, vocês eram trevas, vocês foram resgatados debaixo da ira de Deus, porque todos os pecados extraviados foram da glória de Deus, né? Todos nós somos filhos de Adão, vocês estavam mortos, mas agora não, vocês foram resgatados. Vocês têm que tomar uma postura de filhos resgatados, filhos adotivos. Vocês têm que ter essa função e entender a posição de vocês não estão mais nas trevas. Então vocês têm que, por excelência, ter um testemunho para que não haja em ti, não seja encontrado em vocês razões para acusações, né, do próprio vil tentador e do próprio mundo, dos filhos das trevas te acusando pelos erros de vocês, sendo que agora vocês estão na luz. Então andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então não faz sentido você, sendo filhos da luz, viver uma vida de treva, frutos podres,
Não faz sentido. Então, se vocês estão agindo assim, é como se ele dissesse, reveja aí a atitude de vocês, né? Se arrependam verdadeiramente. É um chamado a arrependimento também. Não é somente uma exortação. Não, gente, uma correção é um chamado a arrependimento, né? Porque provando sempre o que é agradável ao Senhor. E como que eu provo o que é agradável ao Senhor? Como que eu vou provar que algo está sendo agradável ao Senhor? Só o fato de nós percebemos ou nos perguntarmos se algo está em concordância com o reino de Deus, eu acredito que pela infinita misericórdia de Deus, você já está em concordância com Deus, porque você está preocupado com o que Deus pensa sobre o que você vai falar, sobre o que você vai fazer, sobre o que você vai produzir, certo? Então, esteja em concordância. E como eu estarei em concordância com Deus se de fato eu não leio a palavra? Se de fato eu não experimento, se eu não examino, se eu não pratico, se eu não vivo, se eu não tenho intimidade relacional com a palavra, se eu não pego a Bíblia para ler, se eu não pego a Bíblia para examinar. E hoje, cristão que não entende a Bíblia, que não busca ter um relacionamento com Deus pela palavra, ele está enganando a si mesmo, porque hoje você tem todas as possibilidades do mundo, tem a internet, né, que tem uma vasta... vários conteúdos bons que você pode pegar, tem a Bíblia, você pode, né, comprar bons livros que te ajudam a auxiliar no seu entendimento. Você tem o Espírito Santo para te iluminar, gente. Você simplesmente tem que crer e se aproximar dele. A gente tem que ter fé daquele que a gente se aproxima. Eu me aproximo de Deus porque eu tenho fé em Deus. Eu busco a Deus não por apenas uma necessidade, né, de coisas triviais, fúteis. Eu me aproximo de Deus porque eu tenho ciência de que sem Ele nada eu posso fazer. Então é pela fé, somente pela fé. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Então, se há mentira, se há dissensões, se há guerras, né, se há impureza, se há idolatria, não tem, Deus não está no meio disso, né? Provando sempre o que é agradável. Então você vai saber e provar se é agradável a Deus pela aplicação da leitura da palavra de Deus na prática, diariamente, vivendo diariamente a palavra. Ela vai te limpando, ela vai, né, causando uma mudança, uma metanoia. Você vai ficando parecido com Cristo, né? E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Então, há sempre embate na vida do cristão, né? Você, quando fala a verdade da palavra, eu digo a verdade da palavra e não a sua verdade, que isso fique bem claro. Quando você fala da palavra, a palavra, ela te exorta, ela te corrige, ela causa em você estranheza, você tem dificuldade, mas quando você se coloca numa posição de humildade, né? Você entende que isso é o que vai te levar e te encaminhar à vida, à salvação eterna. Então você passa a não ser cúmplice das obras infrutíferas. E isso não é falando do outro, é falando de você mesma, de nós mesmos. Quando estamos em discordância com o reino, o próprio Espírito comunica ao nosso Espírito que estamos em errado, a nossa consciência nos condena a um registro de pecado diante de Deus, que primeiro vai diante de Deus, depois vem diante de nós, né? Porque às vezes nós pecamos e não temos consciência do pecado. É preciso que Deus primeiro nos mostre, né, a nossa condição, para que a gente possa então agora compreender conscientemente do nosso pecado. Então há um registro de pecado diante de Deus. Enquanto nós não chegamos a Deus, Ele primeiro se chegar a nós, né, para nos mostrar a nossa inutilidade, a nossa leveza, o nosso pecado, a nossa miséria. Dificilmente nós vamos perceber isso. Então esse registro fica diante de Deus e fica diante da nossa própria consciência depois. E somente por meio disso podemos pedir perdão, ir até Deus, né? E pedir perdão dos pecados, dando nome aos nossos pecados. A gente sabe quando a gente mente, quando a gente rouba, quando a gente mata, quando a gente
usa a nossa língua para matar, né? Quando a gente está falando algo que não vem da parte de Deus, quando a gente está deixando de ser zelosos pela palavra, tudo isso o Senhor nos mostra, ok? Então, a Bíblia vai dizer que quando nós somos participantes da luz, nós não podemos mais ser cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Isso significa, na prática, pessoas que vituperam o Cristo da cruz, pessoas que abandonaram a fé e agora são aquelas pessoas que disseminam a miséria, né? A doutrina antibíblica. E nós temos isso de pastores que ensinam doutrinas miseráveis, né? Que acabam com a vitalidade da igreja, mas aí todo mundo fica com medo de falar e fica participando desse sistema onde aquele pastor não é zeloso pela palavra, e aí abre portas para vários homens corruptos, abre porta para lobos, e aí você fica ali e não fala nada, você está sendo cúmplice também daquela situação, porque se a pessoa está pregando uma miséria de uma doutrina que é antibíblica, que não tem um fundamento, que é Cristo, você sabe que está errado, mas você não fala nada, então você acaba sendo cúmplice, e aqui está tendo essa correção, essa exortação aqui, não sejam cúmplices. Se vocês estão vendo que está errado, abre a boca de vocês e vai contra o sistema das trevas, pregue o evangelho, mostre que está errado com amor, com misericórdia. Não seja cúmplice das obras infrutíferas desses homens. Antes, porém, reprovai. Nós temos que reprovar. É uma obrigação do cristão bereano reprovar as obras infrutíferas do mal. Isso consiste em perder amizades, isso consiste em ser odiado, isso consiste em ser colocado para fora, né? Como eu já fui colocada, por exemplo, para fora de ônibus, levando o evangelho, pregando arrependimento, não estava apontando o pecado de ninguém, estava apontando a condição de pecador. Todos nós, estava me incluindo a mim mesma. Eu sou de pecado, eu estou falando de um pecador para outro pecador, mas eles não aceitam, porque falar do pecado é algo que hoje dói muito. E quem me colocou para fora era uma pessoa religiosa. Não era nem os filhos das trevas, não. Uma pessoa religiosa, né? Uma pessoa que era conhecedora até ali da palavra, né? Dos costumes, da ortodoxia, mas que não aceita, porque querem ouvir esse evangelho coach, esse evangelho gostoso, esse evangelho sem cruz, né? Esse evangelho que não crucifica o velho homem, né? Então não sejais cúmplices, antes reprovai-as. Então nós temos esse papel. Já perdi amizade, sou considerada chata, e isso não me importa, sinceramente não me importa mais. Antes, eu até me importava, hoje em dia não, porque hoje em dia eu compreendi que eu vou ser odiada mesmo, se deixar, vai chegar um tempo que vão me matar, né? Vai chegar um tempo, pode ser que chegue, pode ser que não, mas enfim, se você estiver sendo amado pelo mundo, o perigo está aí. Mas se você estiver sendo odiado pelo mundo, então você está em concordância com o reino de Deus, com certeza. Porque o mundo não vai odiar aquilo que está sendo prazeroso para eles ouvirem, né? Agora eles vão te odiar quando você começar a tocar a ferida, combater o pecado, a mentira, levar ao arrependimento, falar a verdade que é para a salvação deles, certo? Porque o que eles fazem em oculto é só referir a vergonha. Porque o que eles fazem no oculto, muitas das vezes nós que somos pessoas que estamos vivendo a palavra, nós podemos perceber. E ao perceber, nós temos que alertar. E somente ver e perceber que eles estão fazendo e não fazer nada, ser neutros em relação à situação, é uma vergonha, tanto para ele quanto para nós, né? Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é a luz. Então, no meio da escuridão, uma luz, um flash de luz, né? Se tiver uma fresta, essa luz, ela vai sair para essa fresta. Nós temos que ser luz nessa treva, né, desse mundo. Não tem como tapar a luz. Se tiver uma fresta, vai sair um facho de luz, certo? Mas todas as coisas, quando reprovadas, então a luz reprova as trevas.
Você tem que ser luz onde você estiver. Se você estiver dentro de um sistema religioso, dentro de um templo, seja luz ali também. Porque ali vai se levantar também falsos doutores contra a lei do Senhor. Vai ensinar doutrinas de demônios, anátemas, lobos em peles de ovelhas. Você vai ter que ter o confronto. Em algum momento o confronto será real. E nós não vamos deixar de viver o confronto porque a gente tem medo dos homens. Nós temos que temer aquele que pode matar tanto o corpo quanto a alma e lançar no inferno. Mas temos que falar da verdade com verdade, absoluta, com convicção de que Cristo é a solução, a salvação. Ele é o sacerdócio santo real. Ele desceu, né, do céu, se fez carne para salvar os pecadores, para nos libertar do pecado, para nos tirar desse reino das trevas, para nos transportar para o reino da luz. E não vai ser com esse evangelho coach, esse evangelho gostosinho de se ouvir, marmelada, que as pessoas vão entender o seu estado de pecado. Mas também é com amor que eu posso pregar isso. Eu não preciso ser uma pessoa arrogante, porque se você é arrogante, você não está experimentado na palavra. Se você não é piedosa, você não está experimentado na palavra. Se você chega com arrogância nas pessoas, você na verdade está sendo apenas um fariseu hipócrita, um religioso que quer colocar, né, colocar peso sobre as costas dos outros, mas você é pego no seu próprio pecado. Por que que tantos líderes caem hoje? Por que que tantos líderes são pegos no próprio pecado que eles estão condenando? Porque na verdade eles são lobos, eles não foram experimentados na palavra, eles não são servos fiéis à palavra, eles não são zelosos, certo? Eles coadunam com as trevas. Eles não são luz, eles são reprovados pela luz. Se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Então, se você é luz, pode o mundo tentar te engolir, você vai ser manifestado, porque a luz não se pode conter-lhe. A expressão da luz é mais forte do que as trevas, isso é maravilhoso. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Somos como carvalhos de justiça, pregoeiros da verdade. Nós temos que pregar a verdade das escrituras, não ficar dando nó em gota d'água, querer criar situações, métodos, criar um avivamento que não existe, certo? Nesses últimos dias nós vamos viver avivamento, não. A Bíblia diz que não haverá avivamento, haverá, sabe o quê? Haverá esfriamento, o amor de muitos se esfriaria. Esse é o palco pelo qual você precisa se compreender. Você precisa saber que os dias são maus e que com o tempo o amor vai se esfriar. E você tem que ser amor quando tudo se acabar. Você tem que ser o farol que vai brilhar no meio da escuridão, no meio da tempestade, para que as pessoas possam correr para onde você está, porque ali há um servo, ali há um tempero, ali há o sal, certo? Então, é uma forma aqui no verso 14, vai dizer: desperta, ó tu que dormes, acorda no mundo dos mortos, se arrependam, saiam do túmulo, venham para fora. Cristo morreu na cruz por vocês, sendo vocês pecadores. Não vai ser com o evangelho bonitinho, cheio de flores, que eu vou conseguir alcançar o coração do pecador, não. Nós temos que ser incisivos, nós temos sim que sermos, né, convictos dessa palavra que é pregada, e ainda que doa no primeiro momento, mas é para o arrependimento, como diz Paulo. Eu vos contristei, não para a vossa tristeza, né, mas é para que haja salvação, para que vocês sejam salvos, porque o arrependimento segundo o mundo gera morte, gera morte. Se as pessoas não ouvirem o evangelho, se elas não entenderem a condição de pecado delas, que há uma força nelas que fazem elas desejarem aquilo que não é para elas desejarem, elas vão morrer. E nós temos estágios da morte. E o último estágio é a morte física. Só falta isso. Tem pessoas que só falta cair no caixão, porque mortas elas já estão. Então, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Isso me faz lembrar das 5 virgens prudentes e as loucas. Pessoas que andaram com você, viveram com você,
estudaram a Bíblia com você, mas não tem o óleo da unção, não tem a verdade nos seus corações, não retiveram, não encheram os seus vasos de alabastro com o óleo da unção, do azeite, não se encheram da palavra, não mantiveram contato e intimidade relacional com Deus, né? E tá falando aqui, sejais prudentes, né? Seja prudente como uma serpente, mas suave como uma pomba. Leve a palavra com amor, leve a palavra com forma destemida, sem medo. Vai para cima, pregue, pregue. Vamos remir o tempo, remindo o tempo porque os dias são maus. O que é remir o tempo? Em tempo fora de tempo, pregue o evangelho, viva a palavra, pratique a palavra. Não esmoreça, não volte atrás, não tire a mão do arado, porque Deus não terá prazer naquele que tira a mão do arado. Você começou, vai, porque fiel é Deus para cumprir aquilo que nos prometeu. Certo? Quem começou a boa obra em nós há de terminar. Se você não se sente incapacitado, comece a orar a Deus, peça a Ele que te capacite, para que te abra portas do Evangelho, para que você apenas esteja no centro da vontade de Deus, para que aconteça conforme a vontade do nosso Deus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Como eu sei a vontade do Senhor? É simples, é só ler a palavra, é só andar com os santos, é só querer ouvir os santos. Amém, gente? Que Deus abençoe e no próximo vídeo eu falo mais.